para a gente poder compreender como se organiza já essa visão organizada da comunidade e como efetivamente nós temos que pôr para funcionar, particularmente a vida ministerial, serviços na comunidade. A célula não pode realizar tudo, ela se destina a um propósito central da evangelização, mas ela precisa de apoios, não é? Em torno, que a alimenta para dentro, que ela também alimenta esses apoios. E isso são os ministérios, uma variedade de serviços que devem apoiar o desenvolvimento da célula e que devem também se apoiar no desenvolvimento da célula. Nós chegamos a essa conclusão percebendo assim a dificuldade das células em multiplicar, em crescer e multiplicar, porque é preciso que haja um sistema, subsistemas que apoiem esse sistema central. Entendem? Sim ou não? Ou estou falando grego? Não. Dá para entender? A célula não pode funcionar sozinha. Ela é o carro-chefe da evangelização da comunidade, mas ela está dentro de um organismo que precisa funcionar com apoio. E esse apoio é o desenvolvimento ministerial, que tem sido acanhado na comunidade. E a nossa intenção é que no próximo ano, a partir do próximo ano, nós possamos desenvolver um sistema ministerial que funcione e que então se apoie na célula, na evangelização, porque a célula vamos dizer assim, primeiramente uma porta de entrada, mas que também apoie a célula, para que a célula funcione efetivamente. Amém? Então eu quero apresentar para vocês, esse desenvolvimento ministerial da comunidade de Fanuel. Então primeiro vamos falar do tripé, Vocês ouvem, já conhecem, sabem, já devem ter ouvido falar. A comunidade se apoia sobre um tripé, que são aqueles 3 elementos. Quais são eles, por favor? O amarelo, Célula. Azul, Serviço. Vermelho, Assembleia. célula, assembleia, serviços ou ministérios. Por isso a célula, ela não pode ser um único elemento. Ela precisa, porque se a comunidade fosse só as células, então nós não precisaríamos de um espaço, de um centro de congregação, reunir. Eu vou falar a partir da nossa realidade de Santo André, que aqui é majoritária, apesar da nossa presença em São Paulo também estar aqui, mas é uma presença que já nasceu daqui. Então o que eu falo aqui vai servir para todos. Eu percebo aqui em Santo André, que já tem um bom tempo, que nós temos sido deficientes em relação à assembleia de oração. Na verdade, as assembleias deixaram de existir, aqui passou-se a existir um grupo de oração e algumas pessoas começaram a confundir uma coisa com outra. Mas o grupo de oração, a comunidade pode ter um aqui, um ali, um acolá, em paróquia, em qualquer canto, grupos de oração da comunidade de Fanuel. Isso é uma coisa. A assembleia de oração, ela é uma congregação das células, que também terceiros podem tomar parte. Obviamente, nenhuma atividade nossa é fechada, a não ser quando nós temos uma formação específica para um grupo específico de pessoas. Por que não é fechada? Porque nós somos católicos, nós somos membros de uma seita, como diz isso? Uma sociedade secreta, Só pode participar quem tem 6 dedos na mão direita. Então é um grupo seleto, Não é assim que funciona. A missa é pública, todos os atos católicos são públicos, Mesmo o conclave que é fechado, mas ele é público porque todo mundo sabe o que está acontecendo. E o resultado é público também, Então assim, quando nós falamos isso, não é que a assembleia ela é fechada, não é fechada, ela é aberta, mas ela tem um foco, que é o quê? Reunir todas as células. Então aqui em Santo André, qual foi a opção que se tomou? A opção de fazer uma assembleia por mês, que tem um nome especial. Como chama? Grande célula. Qual é a diferença? A diferença é que na grande célula, naquela semana de grande célula, não deve ter reunião da pequena célula. Primeiro,
Porque não tem sentido. A pequena célula se reúne na semana e na mesma semana se reúne na grande célula. São 2 reuniões de célula. Aqui tem líderes que tropeçam, porque são teimosos em fazer reunião na semana e depois na grande célula o povo não vem. Porque claro, já foram na pequena, para que vão vir na grande? Então, naquela semana, e desde o começo a gente falou isso e muitos líderes não entenderam. Dizer aos irmãos, esta semana, por exemplo, vai ter grande célula. Exemplo, tá? Diz aquela mineirinha lá, comparação. Essa semana vai ter grande célula. Então não tem reunião na casa. Então o que o líder faz? O líder inteligente. Vai todo mundo para a reunião, hein? É assim que faz o líder inteligente? Não. O líder inteligente diz, olha, nossa próxima reunião será lá na casa da comunidade. Fulano, você vai levar o quê? Ciclano, você vai levar o quê? Nós vamos nos encontrar. Que hora eu passo para te pegar? Tá? E eu vejo líderes que não têm esse tipo de atitude. Tem grande célula essa semana. É um recado. E as pessoas não ouvem recado. No ouvido sai do outro. Alguns não ouvem por ouvir nem. Outros fazem de gosto por não ouvir mesmo. Uns nem querem saber daquilo. Então a falta de entender a conexão entre a célula e a assembleia é um dano para a assembleia e um dano para a célula. Porque célula sem assembleia é um grupo autônomo, solto, aéreo, que funciona ao gosto do líder. E quando o líder vai bem, a célula vai bem. Quando o líder vai bem, não, vai mais ou menos. Quando o líder vai mal, a célula vai pessimamente mal, né? Então nós precisamos entender que é parte de um corpo, de um todo. Agora, uma vez por mês, obrigatoriamente, nós temos que ter pelo menos uma assembleia mensal. O nosso ideal é ter assembleias semanais. Bom, Sandro, mas aí você está dizendo, se tem assembleia semanal, como vai ter célula? Pois é, mas preste atenção. Você tem a célula semanalmente nos lares e você também tem uma grande congregação da comunidade num determinado dia que a gente aqui fazia de domingo e tal. Vamos dizer isso hoje, ficar acordado, tá? Que eu também tenho sono. Aí você faz essa reunião dominical, ou seja, no sábado, o dia que a comunidade se organiza para tanto, e nós nos encontramos diferentemente da grande célula. A grande célula é uma assembleia diferente pelo fato de que, primeiro, naquela semana não tem a pequena reunião. Segundo, a grande célula, nela acontece a dinâmica dos 5 E's. Porque tem inclusive um lanche, uma refeição. Sim ou não? Sim. Que deveria ser muito bem elaborada e não ir decaindo de semana a semana até sobrar só aquela torta com sardinha, né? Da rabeira do dia, aquela Vanderleia velha que está na padaria, que você esqueceu, compra aquela mesmo, vai aquela mesma. Porque é isso que a gente vai caindo. Nós vamos. E por isso a necessidade de manter uma comunidade animada, líderes animados. Poxa, hoje é a grande célula, então vamos nos preparar bem para essa grande célula. Vamos fazer realmente uma grande festa, uma grande noite, uma grande fraternidade. Vamos trazer uma pessoa que vai nos compartilhar a palavra de Deus, que vai motivar a caminhar da vida das nossas células. Amém? Amém. Compreende? Agora, se nós temos, digamos, 10 células, e cada célula tem uma média de 10 pessoas, quantas pessoas deveriam estar na grande célula? 100 pessoas. Aí você tem 10 células com uma média de 10 membros, e na grande célula vem 30 pessoas. E cadê os outros? É preciso fazer essa pergunta. Então essa conexão célula-assembleia é fundamental para alimentar a vida da célula e a vida da comunidade. Está claro isso? Sim ou não? Sim. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é essa relação com os serviços. Os serviços, vocês vejam que um círculo toca o outro. Por quê? Porque está tudo interligado. Agora, células e assembleias, nós temos mantido, ainda que às vezes precariamente. Mas o aspecto do serviço tem sido muito mal interpretado, muito mal organizado. E nos parece que
esses ministérios, esses serviços, é alguma coisa que se faz de alguma maneira para qualquer finalidade. E não é. A comunidade tem uma dinâmica ministerial que precisa ser entendida pelo corpo para poder funcionar. Essa dinâmica alimenta a vida da comunidade e se alimenta da vida da comunidade. Amém? É claro. Por exemplo, você não pode ter, você tem a célula e a célula atende a necessidade do discipulado pessoal. Porque a pessoa está lá dentro da célula e ela precisa receber acompanhamento personalizado, que nós chamamos de discipulado pessoal, fazer dele um discípulo de fato. Paralelamente com isso, preste atenção, você precisa ter uma escola de formação de discípulos, que não acontece na célula, mas que acontece junto da célula. Está entendendo? É a mesma coisa, você tem um filho, você ensina o seu filho a andar, comer, né? Se socializar, ir ao banheiro, essas coisas que a gente ensina em casa, ensina educação, ensina a tomar banho, ensina Mas esta criança precisa de um segundo apoio, que é o apoio escolar, ainda que seja no caso de que a criança estude o conteúdo escolar em casa mesmo, mas é um segundo elemento. É ou não é assim? É ou não é assim? Eu sei que você nunca foi na escola, mas os seus filhos já foram. Sim ou não? Sim. É necessário. E aí, como é que a criança se forma bem? Quando a família e a escola caminham juntos. Pai e mãe que solta filho em escola, dane-se, só vai lá para receber bronca do professor. É ou não é? Agora, se o pai e a mãe se interessam, lê o material do filho, olha as besteiras que falaram para ele na escola, tira a satisfação do professor, vai lá, elogia, corrige isso. Bom, essa criança está respaldada. Então ela está estudando e ela está sendo formada pela família. A célula é uma família, é a mesma coisa. A pessoa é membro da célula, você precisa cuidar de que ela seja um discípulo de Cristo, mas a comunidade tem uma estrutura de formação de discípulos, que é a escola de formação de discípulos. Se o membro da célula não vai para a escola de formação de discípulos, não vai nessa, não vai na próxima, não vai na outra, como vai ficar a formação dessa pessoa? Só nos moldes da cabeça do líder da célula. Aí o líder diz assim: mas eu falo para ele, mas ele não vai. Aí vem algumas perguntas. Como é que você fala? Vai lá, tá? É assim que você fala? Você fala assim: tem uma escola, é toda semana, tem que pagar ali, tem que estudar tanto para mim. Ele não vai mesmo. Você já acabou de falar para ele, cheio de reais, que é difícil. Se você fala assim: olha, você tem que ir na escola porque o supervisor está me cobrando, aí que ele não vai mesmo. Porque não significa que aquilo é importante para você. Agora, se você diz: irmão, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você quer que Jesus opere na sua vida? Eu quero. Você quer bênção? Quero. Você precisa ser formado no Evangelho. E a comunidade tem uma escola de formação de discípulos. Eu vou te levar lá, eu vou te acompanhar. Você vai ver o interesse na sede da célula. Mas quando a coisa é feita assim, na barrigada. Agora, por que isso acontece? Porque você não gosta daquele irmão? Não é por isso. É porque a gente não fez ainda a ligação entre o funcionamento da célula e o funcionamento de todo o corpo da comunidade. E a gente acha que fazer uma reunião semanal, comer uns pedaços de ovo frito, que está tudo bem bonito. Jesus me inspirou essa palavra, sabe? E depois diz assim: mas a célula não funciona, a célula não cresce, a célula não isso, a célula não aquilo. Nós precisamos entender que tudo está funcionando conjuntamente, não são coisas desconectadas, elas estão todas ligadas umas às outras. Amém? Está claro isso, sim ou não? Sim. Isso é um tripé. São 3 pernas de uma mesa, de um pedestal que suporta toda a vida e função da comunidade, o ministério da comunidade. Então, a comunidade precisa funcionar em células, assembleias e serviços. Amém?
frente um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha na base bíblica do nosso desenvolvimento ministerial, porque hoje aqui eu quero focar com vocês o aspecto de serviços, de ministérios. A comunidade não se organiza para realizar ministérios assim, vamos organizar ministérios, o que nós vamos fazer? Não, existe uma fundamentação segundo a palavra de Deus. E vocês podem ler aquele texto que aparece ali, por favor. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vocês percebem nesse texto 3 elementos que aparecem. Primeiro, a diversidade de dons. Primeiro elemento. Faça com o dedinho. Esse é o primeiro elemento. Fica com o dedo quieto aí. Mas um só. Agora, segundo elemento. Os ministérios. Vocês estão bebendo pinga, né? Vamos de novo. Fecha a mão. Tem gente que não está fazendo. Você não tem mão, não? Não tem dedo, não? A senhora está dormindo? Não? Estou em contemplação. Todo mundo com a mãozinha assim. A diversidade de dons. Primeiro. Mas um só Espírito. Os ministérios são diversos. Segundo elemento. Mas um só é o Senhor. Há também diversas operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Está aqui os 3 elementos. Quais são eles? Dons, ministérios e operações. Perceba bem, é uma linguagem trinitária que o apóstolo São Paulo está usando. Trinitária porque ele está se referindo a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele está apresentando que essa operação de Deus na igreja, ela está organizada, está dada de uma maneira ordeira. Primeiro, Deus dá dons, esses dons geram ministérios, e esses ministérios se prestam a operações. Operações, além daquelas que a agenda lá do SUS, né? Operações vem do latim operare, que é o quê? Trabalhar. Operário, o que é um operário? É um trabalhador, não é? O operário é um trabalhador. Ópera, o que é uma ópera? Uma obra, não é música, é uma obra. É uma obra musical, é uma ópera, não é? Ópera é uma obra, não é? O operário é o obreiro, é aquele que opera, é aquele que realiza. Então, operações são as realizações. Como é que se fundamenta? Deus dá dons. Dons geram ministérios. E ministérios existem para operações, para atividades, para obras concretas, para que coisas aconteçam. Amém? Então a primeira grande coisa, ninguém pode exercer ninguém pode realizar uma obra se não estiver inserido onde? Do ministério. Vocês entenderam o texto ou não? Pensa o raciocínio aqui, olha. São dons que geram ministérios, que geram obras, operações. Ninguém pode realizar uma obra se não estiver dentro de um ministério. E ninguém pode estar dentro de um ministério se não tiver dom para estar naquele ministério. Então você pega em qualquer entenda o que eu vou dizer, qualquer DR, discriminando ninguém. Uma pessoa que não tem dom, por exemplo, não tem dom para música. Você não tem dom de música. E você pega ela e bota no ministério de música e esperando que ela faça uma obra musical. E aí é uma catástrofe. E você diz: ora em línguas, minha irmã. Ora, aí nós estamos jogando para o Espírito Santo uma responsabilidade que não é dele. Então é necessário discernir os dons dos irmãos. A célula é um bom ambiente para se discernir dons. E esses dons discernidos devem
ser instrumento de discernimento para encaminhar pessoas para ministérios. E uma vez inseridas nos ministérios, as pessoas podem realizar obras. Quais obras? Aquelas para as quais os ministérios estão destinados. Se a pessoa tem determinado dom que encaixa com determinado ministério, ela pode realizar determinada obra. Amém? Amém. Portanto, na comunidade, primeiro fundamento, nós não queremos encarregar ninguém de uma obrigação que não esteja respaldada por um dom. Nós precisamos discernir dons nas pessoas. Nós precisamos discernir carismas do Espírito. E aí a lista de carismas, eu diria assim, ela é interminável. Tem aquelas tantas que aparecem no Novo Testamento, mas tem, sabe, o Espírito é criativo. Isso se ordena dentro da comunidade. Amém? Amém. Segundo texto, você pode ler? A uns Ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Mãozinha de novo. Vocês vão contando conforme eu vou falando. A uns ele constituiu Apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, e a outros doutores. 5 dons do ministério de Cristo. Porque na realidade, irmãos, quem opera, quem realiza, e é por isso que o texto anterior de Coríntios fala que tudo, ele fala uma linguagem unitária. Quem faz é Deus. Quem dá o dom, quem capacita, quem, como diz, quem envia, não, como oh meu Deus, Deus capacita, envia e respalda, isso, né? Tem um quarto ponto, que é chama, capacita, envia e respalda. É Deus quem faz tudo. Nós somos o que nós somos? Nós somos aquelas criaturas que atrapalham. E que Deus de vez em quando tem que dar uns tapas na nossa cabeça, cuspindo e entrar no eixo, né? Quem faz é Deus. A obra da redenção, a obra da salvação, a obra da santificação, a obra do discipulado, ela é toda de Deus. É Deus quem realiza. E como Deus realiza a sua obra? Deus realizou a sua obra por meio do seu Filho. O primeiro apóstolo do Novo Testamento, quem é? Quem é o primeiro apóstolo do Novo Testamento? Jesus. Porque a palavra apóstolo significa enviado. Quem foi enviado para inaugurar o Novo Testamento? Jesus. Ele é o primeiro apóstolo. Quem é o primeiro grande profeta do Novo Testamento? Jesus, porque o último foi João Batista, do Antigo Testamento. Jesus é aquele que vem agora falando em nome de Deus. Lá na carta aos Hebreus está escrito: falou-nos Deus outrora de muitas maneiras, mas agora falou-nos completamente por meio de seu Filho. Profeta é o que fala em nome de Deus. Ele era o próprio sinal da presença de Deus. É ou não é isso? Sim ou não? Sim. Jesus é o primeiro apóstolo, Jesus é o profeta. Quem é o evangelista? O primeiro grande evangelista do Novo Testamento? Jesus. Antes do apóstolo Paulo, antes do Filipe lá da Samaria, é Jesus. Porque ele não só pregou o evangelho, mas ele é o evangelho. Ele é a boa nova da salvação. Amém? Além de ser o apóstolo, profeta, evangelista, quem é o primeiro pastor, ou o grande pastor, o bom pastor? João 10, ele disse de si mesmo: eu sou o bom pastor. Sim ou não? Sim. Jesus é o pastor. E por fim, quem é o grande doutor, o mestre, o professor? Quem é? Jesus. Jesus. Ele muitas vezes no evangelho é chamado de mestre, rabi, que é uma expressão hebraica para dizer mestre. Jesus é isso aqui. Esses 5 dons são do ministério de Cristo. Mas o apóstolo diz o quê?
que Ele distribuiu esses dons na igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então, toda a organização ministerial da comunidade Fanuel se dá nestes 5 dons do ministério de Cristo. Sim, amém? Está claro? Sim ou não? Sim. 1 minuto para a pergunta. Rápido. Não tem pergunta? Posso para frente? Pode. Portanto, na comunidade ninguém deverá estar no ministério se não tiver um dom, e o ministério se presta a um serviço. E os ministérios são organizados em 5 dons. Qual é o primeiro? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Os 5 dons do ministério de Cristo. Amém? E é com base nisso que eu vou apresentar a vocês qual é a estruturação ministerial da comunidade. Então vamos para o primeiro. O dom do apóstolo. Está lá. Corresponde. Você pode ler? Corresponde Ao propósito da coinonia, comunhão fraterna. Koinonia é uma palavra grega que significa comunhão, e na igreja foi tomada isso como comunhão fraterna. Koinonia. Bom, são 5 dons do ministério de Cristo e são 5 propósitos de Deus para a igreja. E nós fazemos uma relação entre os dons e os propósitos. O dom do apóstolo, ele tem um propósito, que é o propósito da koinonia, o propósito da comunhão fraterna. Por isso aquele símbolo é uma mão sustentando um coração. O apóstolo na comunidade é aquele que desenvolve, que trabalha para que o corpo caminhe em comunhão, para que toda a comunidade, independente se ela está em várias presenças, independente de quantos membros ela tem, quantos são consagrados, quantos não são, não importa. Quantos ministérios, tudo tem que ser sustentado para a comunhão. Fala, gente, põe para fora. Tudo tem que ser sustentado e sustentar a comunhão. Esse é o elemento fundamental. Os apóstolos da igreja primitiva simbolizavam exatamente isso, o ponto de comunhão. E na igreja atual também. Porque quem é o apóstolo hoje, por excelência, na igreja dos nossos dias? Bispo. O bispo. Os bispos são sucessores dos apóstolos, sim ou não? Sim. O bispo é um sinal de comunhão da igreja diocesana. Sim ou não? Sim. Uma diocese funciona em torno de um bispo. Ele é o ponto de comunhão. Um padre não pode exercer um ministério numa diocese se ele não estiver ligado ao bispo. A nossa comunidade, ela está aqui em Santo André, ligada ao bispo. Não está ligada a nenhuma paróquia. Nós estamos no território de uma paróquia, mas nós estamos ligados diretamente ao bispo. O padre que hoje celebrou a Santa Missa aqui é um assessor eclesiástico do bispo e também da comunidade, para fazer essa ponte, dada, claro, as várias incumbências do bispo. Mas o nosso Betel aqui começou com a missa celebrada pelo bispo. O bispo é o nosso ponto de comunhão, ele é um apóstolo. Qual é o ponto de comunhão de toda a igreja, do mundo inteiro? Que é o bispo de Roma, o sumo pontífice. Ele é o ponto de comunhão de toda a cristandade, não é? Portanto, o apóstolo é aquele que deve gerar comunhão. Agora, o bispo e o papa, eles são apóstolos, sim, oficialmente, e ordenados para tanto. Internamente na comunidade, nós também temos uma estrutura do dom do apóstolo para manter o funcionamento da comunhão. E eu vou mostrar para vocês no quadro que aparece agora ali assim, ó. Viu? Como é rápido? Está lá. DMC é dom do ministério de Cristo. Qual é o dom do ministério de Cristo? Apóstolo. Qual é o propósito?
Comunhão. Koinonia, certo? Esse é o propósito, amém? O que deve se ocupar o apóstolo? Deve se ocupar, para atingir aquele propósito, de comunhão e administração. Deixa eu dar uma palavra sobre administração. Volta na tela anterior, por favor. Você vai ver lá em cima, ó, duas citações bíblicas, Efésios 4:11, que nós lemos na tela, na outra tela, não é? A uns constituiu apóstolos. E nós somamos Atos 6, versículo 2. Por quê? Porque em Atos 6, 2 nos conta que a igreja tinha crescido e o dinheiro da igreja, que era arrecadado, que era compartilhado pelos membros da igreja, iam todos para os pés dos apóstolos. Porque quem cuida da comunhão? O apóstolo. Quem é o pai da família? O apóstolo. Sim ou não? Sim. Tem gente viajando. Eu vou relembrar uma passagem do Evangelho. Nosso Senhor uma vez disse aos discípulos assim: quem é o pai de família responsável? Quem é o administrador responsável? Que indo o pai de família viajar, deixa os seus bens a seu encargo, para que ele distribua para os demais da casa, e quando voltar, quererá encontrá-lo. Se encontrá-lo bebendo com os ervos, e deixou todo mundo passando necessidade, o rei vai descer nas costas dele. Jesus estava ensinando os apóstolos que eles fariam isso com o corpo de Cristo. Eles seriam esses administradores. Pois bem, os apóstolos faziam isso. Então todo o dinheiro que a igreja trazia, Atos 5 mesmo nos conta que Ananias e Safira tinham feito lá uma palhaçada, tentando enganar a igreja. Os dois morreram, perderam a caminhada, né? Também nos conta que outros vendiam suas terras, não sei o quê, e davam dinheiro nos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam de acordo com as necessidades, para socorrer os irmãos, para a obra da igreja andar. Só que em Atos 6 nos diz que a igreja tinha crescido. E as mulheres, algumas mulheres gregas, né? Porque a igreja tinha uma prioridade, que eram as viúvas e os órfãos, porque para o conceito, só para ilustrar, para você entender, para o conceito de organização social judaica da época, uma mulher só poderia sobreviver se o marido a sustentasse, ou se um filho mais velho fizesse isso. Quando era uma mulher que não tinha marido, estava viúva, ou crianças que não tinham pais, essa gente não tinha sustento, passava fome mesmo, era vendido como escravo, se prostituía, se lascava todo, virava mendigo. Então a igreja pegava o dinheiro e socorria essas primeiras necessidades. Aconteceu que a igreja cresceu, e alguns gregos, umas mulheres gregas, reclamaram que não estavam sendo socorridas. Mas não é porque os apóstolos não queriam socorrer, é porque a obra cresceu. E não dá para se fazer tudo com aquela mesma pessoa conseguir. Então os apóstolos fizeram o quê? Mandaram que se escolhessem 7 diáconos. A palavra diácono significa servidor. Os diáconos eram o quê? Era o braço dos apóstolos com uma função administrativa, financeira. É para isso que servia o diácono. Hoje, diácono serve para ficar pagiando o bispo no altar, né? Usar uma estola transversal. E tem uns que são, assim, como diz, padre casado, né? Mas isso é um outro problema que eu não vou entrar aqui. Mas os diáconos originalmente eram os apoios administrativos da igreja. Como é aquele diácono, o santo diácono que foi martirizado? O nome dele? São Lourenço, não é? Que uma vez questionado pelos romanos as riquezas da igreja, e ele disse que queria mostrar a eles as riquezas da igreja, e mostrou os pobres. Essas aqui as riquezas da igreja, porque era isso que ele fazia, ele cuidava de distribuir para os irmãos, né? Nós temos que imaginar, lembrar que a igreja da primeira hora era uma igreja com uma estrutura extremamente simplória, precária. Não havia prédios, não havia basílicas, catedrais, não havia centros de evangelização. O dinheiro tinha uma destinação direta, mais de socorro das pessoas. Hoje o dinheiro é usado para administrar pessoas e bens, e patrimônio, e obras, e meios de comunicação, e um monte de coisa das igrejas dos nossos dias. Pois bem, a função dos diáconos, portanto,
era uma função de administradores, financeiro mesmo. Então, o apóstolo tinha uma função, portanto, de manter a comunhão do corpo no aspecto de governo, de liderança, de visão e também no aspecto administrativo financeiro. Portanto, nós unimos no propósito do apóstolo essas duas funções. Vamos lá botar a tela de novo. Por isso está lá, comunhão e administração. Não na tela, comunhão e administração. Tá? Agora, como é que se realiza na comunidade de Fanuel? Então nós temos um departamento, que é o departamento de governo. Nós chamamos de departamento de governo. Esse departamento de governo, ele se ocupa de atingir o propósito da coinonia, né? Ele se ocupa ligado ao dom do apóstolo. Então as funções desse departamento de governo, ele tem ministérios, é um departamento que tem ministérios, e são ministérios administrativos, que devem administrar a vida e a missão da comunidade. Amém? Sim ou não? Sim. Bom, esses ministérios administrativos realizam dois tipos de operações. Lembra que nós começamos falando de operações, sim ou não? Sim. Quais são as duas operações? Direção e economia. É disso que o departamento de governo da comunidade deve ocupar-se. Ocupar de conduzir a direção da comunidade e ocupar de conduzir a administração econômica da comunidade. Como é que faz isso? Faz isso através daqueles serviços, olha, vocês podem ler? Na direção. Moderador geral, assessor, secretário-geral, conselheiros. A direção da Fanuel. Como é que a comunidade de Fanuel é dirigida? A comunidade de Fanuel é dirigida a partir do moderador geral. O moderador geral é o que governa a comunidade como um todo. Na atualidade, o moderador geral é o próprio fundador. Uma vez que o fundador já não mais ocupar essa função, né? Ou porque ficou completamente impossibilitado, ou porque renunciou à função, ou porque morreu, então outros serão o moderador geral. Mas esse moderador é quem exerce o governo. E ele exerce esse governo para quê? Para mandar em todo mundo, bater nas pessoas, morder. Para que ele exerce o governo? Para dirigir a comunidade. Amém? E ele dirige como? Ele dirige segundo o carisma da comunidade. Agora, ele não faz isso sozinho. Ele tem assessores gerais. Esses assessores são organizados de acordo com os 5 dons do ministério de Cristo. São 5 assessores. É um assessor econômico, é um assessor de ministérios, é um assessor vocacional, é um assessor de missões e é um assessor de formação. Nós vamos ver nos outros 4. Dá para entender, sim ou não? Sim. Também existe uma secretaria geral, que assessora o moderador e que funciona para cuidar de que as coisas sejam registradas adequadamente, e os conselheiros, que formam um conselho geral da comunidade, onde participam os assessores e outros representantes, que compõem um conselho geral que, junto ao moderador, fazem a direção da comunidade para o ano inteiro, e ano após ano. Amém? Então a gente não... como vem esse tema do Betel? O Sandro estava andando, aí tropeçou numa pedra mágica, e um anjo desceu do céu e disse: colocarás. Não é assim que funciona. Assim só em Hollywood. Na verdade, tem que sentar o conselho, tem um irmão que tem uma visão, outro compartilha, discerne, está ouvindo o corpo que está falando, estamos analisando o ano inteiro, para então entender, é por aqui que deve ir. Amém? Amém. Então a comunidade faz a proposta, apresenta, diz: por aqui que nós vamos, e essa é a direção da comunidade. É por isso que as coisas andam assim, não andam assim. Segundo, as operações de economia são alguns serviços, vocês podem ler lá? Tesouraria, manutenção e obras, artigos de beneficência, dízimo de ofertas e talvez outras coisas que possam
Bom, o que acontece? Ali é a parte realmente financeira. Cuida do dinheiro que entra, cuida do dinheiro que sai. Porque neste mundo que nós estamos, as coisas funcionam com bases econômicas. A gente já tentou pagar a conta de luz com Ave Maria e não conseguiu. Teve que usar dinheiro. Então, né? Não tem como, né? Para que nós possamos ter o espaço, para que nós possamos realizar aquilo e isso, e aí vem não sei o que, compra mais aquilo e tal. Enfim. Bom, os serviços para as operações econômicas são aqueles e tantos outros. Primeira coisa que eu quero deixar claro: quem trabalha nesses ministérios aqui, a título de liderança desses ministérios, de ocupação primária desses ministérios, são aquelas pessoas que têm vínculo vocacional, que trabalham no departamento de governo, certo? Tem que ser pessoas consagradas ao carisma da comunidade para ocuparem-se de serviços e operações do departamento de governo. Em algumas funções podem ser cooperados por outras pessoas que não são consagrados, mas que irão cooperar de alguma maneira em algumas outras funções, principalmente ali na área de economia. Então ocupa-se de, por exemplo, realizar um bazar, e algumas pessoas da obra se envolvem para trabalhar no dia, vendendo essa coisa ou outra. Mas quem administra financeiramente tem de ser um missionário consagrado à comunidade. Está claro isso? Sim? Vamos para o segundo quadro, para o próximo quadro, né? O dom do profeta. Vamos ler lá. Corresponde ao propósito da liturgia, a vida de adoração. Por isso aquela mãozinha segurando uma rosa de fogo. Porque liturgia, quando a gente fala a palavra liturgia, na nossa cabeça já vem ministro extraordinário, coroinha, né? Essas coisas vêm na nossa cabeça. Isso são funções litúrgicas de culto, né? Mas a palavra liturgia, originalmente, ela significa precisamente vida de adoração. A vida de adoração da igreja e nossas próprias vidas que devem se dedicar à adoração. E que devem ser expressão concreta de adoração. Deve ser expressão concreta de Deus que é adorado. Por isso o símbolo lá da rosa de fogo, né? Que são as próprias vidas que se consomem, que se queimam em função, né, da glória de Deus. Precisamente é isso. Vamos olhar o próximo quadro para ver como isso funciona na comunidade. Deve ser. Qual é? Propósito. Departamento que corresponde a esse propósito, a esse dom, é o departamento Vocacional. Que se ocupa de ministérios Vocacionais. Por que departamento vocacional? Deixa eu explicar. Bom, primeiro, lembre-se, liturgia como vida de adoração, né? Ou a vida dedicada para a glória de Deus, para adorar a Deus. Isso está ligado ao dom do profeta, porque quando você lê nas Escrituras, a função dos profetas, eles próprios, eram um sinal do Deus que devia ser adorado. Eles próprios eram um sinal concreto da própria presença de Deus. Os profetas chamavam a atenção do povo o tempo inteiro pelo que falavam, pelo modo como viviam, pelo lugar em que habitavam, pela maneira como se alimentavam, pela maneira como se vestiam. Os profetas, eles eram pessoas que estavam o tempo inteiro como uma vela acesa, dizendo para as pessoas que Deus tinha de ser adorado, de que nós éramos um povo separado, nós somos um povo consagrado. Essa era a função do profeta. Nós lemos nas Escrituras coisas assim, os profetas passando por situações e Deus dizendo: olha, eu estou fazendo isso contigo para chamar a atenção do povo. O profeta era uma pessoa, a vida do profeta estava toda impregnada desse ser adorador. Não é só porque ele ficava lá no monte adorando, porque ele chamava o povo a atenção constantemente de que o povo de Deus era um povo separado, consagrado. O Papa Francisco recentemente diz à igreja isso, escrevendo uma carta para a vida consagrada. Ele disse que na igreja a vida religiosa,
a vida consagrada é agora os profetas. São agora os profetas. Quando você vê um religioso, vocês querem ver um exemplo? Presta atenção aqui. Deixa o neném chorar, depois. Presta atenção. Vocês têm acompanhado o noticiário do que está acontecendo na França recentemente, sim ou não? Sim. Não tem acompanhado? A França está em polvorosa. Estão tacando fogo em tudo. Por quê? Porque eles descobriram que eles também vão virar uma Venezuela, né? Está todo mundo descobrindo isso e acordando. Então está uma bagunça. Mas a França é um país, diferentemente do nosso, onde o povo francês, né, já vem de longa data sofrendo, dando cabeçada, porque o povo francês é um povo que rejeitou a fé. A França já foi celebre de muitas vocações e de muitos santos, papas franceses, santos franceses. São Luís Maria Grignon de Montfort era francês. São João Batista Maria Vianney, o cura d'Ars, era francês. Santa Teresinha do Lisieux, Menino Jesus, era francesa. Santa Joana d'Arc, era francesa. São Luís IX, um rei francês, aliás, o rei mais santo que já teve. Ora, só que a França abandonou a Deus. E isso é tão forte na sociedade francesa que lá existem leis onde é proibido ter símbolos cristãos em espaço público. Por exemplo, não pode ter uma cruz na rua, fazer um monumento lá no santo. Não pode. Por exemplo, os religiosos não podem usar vestes religiosas em público. Em alguns lugares isso é extremamente proibido na França. Um padre usa batina. Não é a igreja que proíbe, é o governo. Por quê? Porque um religioso vestido de maneira religiosa ou portando um símbolo religioso, ele sem dizer nada está sacralizando o lugar onde ele está. Eu me lembro uma vez, o padre Vanderlei Ribeiro foi visitar a nossa casa lá na rua Bororé. Não, é na Bororé, né? É, que a gente tinha a casa de governo, e tem um bar na esquina. Acho que até hoje deve ter um bar. E o padre desceu e ele foi lá conhecer. Na época ele era assessor. E aí nós falamos, não, padre, tem uma casa do outro lado ali. Nós tínhamos 3 casas naquela rua, tínhamos assim de aluguel, né? Então uma era centro de evangelização, outra era uma casa de governo da comunidade, e a outra era a casa da comunidade de vida. E o padre desceu, não sei o quê. Aí ele foi atravessar a rua, e ele de batinho. Quando ele passou em frente do bar, eu lembro como se fosse hoje, os bêbados estavam no balcão assim, olha que o padre passou, os bêbados fizeram assim com os copos. E o padre nem falou nada. Um moleque atravessou a rua, foi lá segurando a batina dele e falou assim, que é o senhor? Porque não tinha visto um padre de batina. É um jogo sujo, por exemplo, que tem ocorrido nos nossos dias, de tirar dos religiosos as vestes sagradas, exatamente para apagar a sacralidade, não é, do homem, de Deus, no meio da sociedade. O profeta é o sinal dele mesmo. A Bíblia diz que São João Batista vestia pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Imagina como ele vai ser cheiroso, São João Batista. O João Batista estava lá na esquina, a turma já sabia. Está vindo aí o profeta. Pelo cheiro de camelo, está vindo o profeta, né? Ele próprio era um sinal. Ele próprio. Então, a veste sagrada, o hábito religioso, ele é um símbolo, ele é um sinal claro, evidente, de uma pessoa separada, de que Deus existe, de que existe fé, que existe cristianismo, mesmo que ele não faz nada. Por isso, quantos santos, quantos mártires morreram por estar portando um hábito religioso. Por isso, tanta luta contra os hábitos sagrados, contra os símbolos sagrados. O diabo odeia. Ele odeia, ele quer que não apareçam esses sinais, esses gestos, esses símbolos. Ele quer que não apareça. As nossas igrejas dos nossos dias, há uma mentalidade, como o padre bem falou na Santa Missa, aqui no sermão, e que ele disse, hoje se ensina a viver, no sermão, não foi no final, ele disse, hoje a igreja está ensinando a viver no mundo e não a viver para o céu. Não foi o que ele falou? É só você olhar as construções das igrejas dos últimos 30, 40 anos. São verdadeiros barracões. Não parece igreja. Serve para quê? Para reunir o povo lá.
As igrejas de 50, 60 anos atrás e mais, todas aquela torre alta, não é? Com a cruz em cima da torre, os sinos tocando às 6 horas da tarde, toda a vizinhança, a cidade olha e diz: opa, tem alguma coisa sagrada. Sim ou não? Sim. É um sinal profético. Amém? Amém. Ora, na comunidade Fanuel, a comunidade não é só a realização de uma obra evangelizadora. A comunidade é um carisma. A comunidade é ela mesma uma presença profética. E isso se expressa concretamente através da vida daqueles que se consagram ao carisma da comunidade. Por isso nós carregamos um sinal. E por isso algumas outras coisas ainda deverão acontecer. Por isso que o departamento vocacional corresponde ao dom do profeta e ao propósito da liturgia. Amém? Está claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Bom, os ministérios são vocacionais. Duas operações. Quais são elas? Promoção vocacional. Para realizar a promoção vocacional, quais os serviços? Propaganda vocacional, estímulo vocacional e orientação vocacional. E para realizar a animação vocacional, quais os serviços? Caminho vocacional e apoio vocacional. Veja, na primeira operação, promoção vocacional, a função é o quê? É divulgar que nós somos uma vocação, é propor, né? É orientar se pessoas vêm e querem saber, ou se nós vamos a lugares e nos é questionado. Então essa é uma função, promover a vocação da comunidade. A outra operação é de animar. Animar o quê? Aqueles que querem aderir e que já aderiram vocacionalmente. Por isso o caminho vocacional, que é para aderir, e por isso o apoio vocacional, que é para quem já aderiu vocacionalmente. Portanto, uma vez que as funções, as operações, os ministérios se destinam a esse propósito vocacional, obviamente que nessas áreas de serviço trabalham aqueles que têm vínculos vocacionais. Amém? Portanto, no dom vamos falar em departamento. No departamento de governo e no departamento vocacional, trabalham na comunidade, exercem serviços, pessoas que têm vínculos vocacionais. Está claro, sim ou não? Sim. Agora vamos para o próximo. O próximo é o evangelista. O que está lá? Corresponde A martíria. propósito da martiria. Martiria, que é vida de anúncio. Martiria também vem do grego, de onde vem a palavra mártir, que é testemunha. O mártir não é só o que morre. Existe martírio de sangue e existe martírio de suor, né? Tem mais mártires de suor do que de sangue, que você fica martirizando a vida inteira, sofrendo, suando para dar o testemunho do evangelho. E tem aqueles que são chamados a dar um testemunho assim escandaloso, né? São queimados, degolados, esfolados, enforcados, arrastados, decapitados e tanta coisa que se faz contra muitos cristãos, não é? Baleados e tudo mais, não é? Bom, mas qual é o propósito desse martírio? É anunciar de Cristo. Aliás, Tertuliano escreveu, não é? Um autor cristão, um autor do início do cristianismo, escrevia que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos, né? Hoje poderíamos ampliar a frase, né? Que o sangue e o suor dos mártires são sementes de novos cristãos. E nossos dias está assim, ele está tendo que suar para fazer um convertido, né? Está tendo que suar. Para fazer gente que vem em igreja, dar risada, rupia, isso não é muito difícil. Mas para fazer um caboclo ser de Jesus, suave. Bom, olha lá. Dom do ministério: evangelista. O propósito: Martíria. vida de testemunho. Qual é o departamento da comunidade que se ocupa disso? Departamento de missões. Os ministérios desse departamento são ministério de desenvolvimento e sustentação missionária.
Tá bom? Como é que isso funciona? Isso para realizar duas operações. Primeiro, as presença da comunidade. E o segundo, o sistema de células. As presenças, os serviços, é o de coordenações missionárias, grupos de oração, eventos evangelísticos. Nós temos a presença em São Paulo. Está lá para ser uma presença missionária. Portanto, o coordenador daquela presença é ele o responsável das missões. A função dele está ligada ao departamento de missões. Está claro isso, sim ou não? Sim. Em São Paulo é o Sérgio. Em Santo André é o César. Em Botucatu é o Diego. E em Campo Grande é o Gilmar. Esses irmãos se ocupam disso. Tá? O que as presenças devem motivar? Além das coordenações missionárias, quer dizer, desses coordenadores, não é? De missão, esses que eu citei para vocês, existe também na presença a realização de grupos de oração, eventos evangelísticos, para promover a missão, para anunciar o Evangelho, para congregar as pessoas, para dar a boa nova da salvação. Mas além disso, tem a segunda operação, que é o sistema de células. Quais são os serviços? Supervisão do sistema de células, assembleias de oração e ou grandes células, treinamentos, reciclagens. Então, o coordenador de uma presença, ele não deve só se ocupar de que a missão na presença aconteça, mas ele deve se ocupar de supervisionar o sistema de célula. Por quê? Porque o nosso carro-chefe da missão evangelizadora são as células. Então, neste departamento trabalham os consagrados e também o povo da obra, aqueles que não são consagrados, mas têm vínculos apostólicos, liderando célula, discipulando gente, ajudando no sistema de treinamento, ajudando as equipes de grupo de oração, nos eventos de evangelismo, servindo em ministérios que cooperem. Está claro? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Só para vocês despertarem. Eu tenho a Sônia, que é também a animadora vocacional aqui da Casa Mãe. Em Santo André, a animadora vocacional em Santo André. Em Botucatu é a Karina. Em São Paulo é o Marcos. E em Campo Grande é a Verônica. E esse último departamento aqui, né, que eu falei, que é o de missões, evangelista, eu disse, né? O César é o assessor geral de missões e também coordenador de missões aqui em Santo André, que é o coordenador da presença. Em São Paulo é o Sérgio, em Botucatu o Diego e em Campo Grande o Gilmar. Vamos para o próximo. O pastor corresponde ao propósito da diaconia, serviço fraterno. Lembra que eu falei? Então não vamos misturar isso aqui com o administrador econômico, a gente só está usando os termos originais gregos. Diácono é o servidor, não é? Então o propósito da diaconia é o serviço fraterno. Por isso o símbolozinho lá, né, é de uma mão segurando uma pessoa estilizada com várias setinhas que apontam para os dois lados, para dentro e para fora, todas coloridinhas, que simbolizam o quê? A variedade de serviços, de ministérios. Esse aqui, vamos dizer assim, é o nosso ponto central em toda essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, porque o nosso objetivo é desenvolver a comunidade em organização e funcionamento ministerial, tá bom? Então nós vamos falar disso aqui. Vamos para o quadro. O dom do ministério de Cristo é o do pastor. O propósito é diaconia, serviço fraterno. Departamento, pastorais. Eu mantive aqui o termo pastorais porque é um termo que está atualmente funcionando em meios eclesiais, né? Nós costumamos chamar de ministérios mesmo, departamento de ministérios. Nós poderíamos chamar de departamento de pastorais, até porque a palavra pastoral está diretamente ligada à palavra pastor. E a ideia de pastor, antes de
ser a ideia de ser um líder de um grupo, porque hoje em dia, quando você fala a palavra pastor, vem na mente a ideia do líder religioso. Mas a ideia de pastor do Novo Testamento não é tanto do líder religioso, mas é do cuidador das necessidades do rebanho. Por isso que a igreja tem chamado seus vários serviços de pastorais. Com essa ideia, a ideia de desenvolver serviços no corpo de Cristo que socorram as necessidades do rebanho. Por isso, tantos pastorais, né? Bom, os ministérios desse departamento: desenvolvimento e apoio operacional. Por isso que eu falei que aqui está muito ligado, ou é o ponto central da ideia de subsistemas que apoiam o funcionamento da vida das células. Operações diversas, vocês podem ler? Diversas, para oração, evangelização, orientação, integração e caridade. Então tem uma lista de serviços lá. Vamos ler a listinha que está lá: acolhida, casais, jovens, crianças, promoção humana, educação, aconselhamento, enfermos, visitas oficiais, sentinelas, comunicação, etc. Os serviços são tão variados que alguns podem ter uma presença e não terem outra, de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade. Geralmente há serviços que tem todas, mas tem serviços que às vezes tem uma presença e não tem na outra da comunidade, certo? Suponhamos que nós estamos aqui uma presença, vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem uma presença missionária aqui em Santo André, nessa região. Existe um monte de embrulho aqui por causa da questão ambiental, e a comunidade tivesse como desenvolver aqui um ministério, né, de orientação bem nesse campo ambiental, mas com fins evangelizadores, porque o nosso fim é sempre evangelizador. É uma coisa que não caberia fazer em Botucatu, porque nós não estamos numa situação dessa. Você está entendendo? Sim? Então os ministérios, os serviços aqui, são muitos dentro desse departamento. Hoje o assessor geral para ministérios, para pastorais, é o Sérgio, que em São Paulo também é o responsável disso. Por quê? Porque cada presença tem um conselho local, e os conselhos têm 5 funções, que são essas mesmas 5, mas que em algumas situações podem ser 3 pessoas ocupando as 5 funções. Então tem alguém que acumula, né, função. No caso é a situação de São Paulo, tem 3 pessoas compondo o conselho da presença de São Paulo, que é o Sérgio, a Luciana e o Marcos. Por isso o Sérgio está acumulando 2 funções, e o Marcos também acumula a função vocacional e a função de formação, que eu já vou falar. A Luciana é quieta, folgada, né? Porque só cuida de dinheiro, que é uma coisa fácil, né? As contas são fáceis, dinheiro lá em São Paulo chove, os irmãos lá sabem disso, né? É a coisa mais fácil do mundo. Então não dá nem para pedir para uma pessoa dessa se ocupar de mais alguma coisa, que é matar o irmão, né? Ou a gente morrer, sei lá. Então, os serviços, irmãos, todos esses aí, os mais múltiplos, para apoiar o funcionamento da célula, para apoiar o funcionamento da obra como um todo, eles podem ser todos eles exercidos pelo povo da obra da comunidade. Agora, os irmãos consagrados também se envolvem, particularmente, em funções de formar as equipes, às vezes coordená-las, inclusive. Mas neste ponto aqui, a obra deve funcionar muito largamente. Deu para entender, sim ou não? Sim. Porque é uma multiplicidade de serviços, de ministérios, em que todos podem se envolver. Está claro o nome do pastor? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então vamos para frente. Vou apertar para vocês entenderem. Mestre, o último, né? Ou doutor, como estava lá no texto original, corresponde, vamos ler? Ao propósito Catequese. Catequese também é uma palavra não de língua portuguesa, também creio.
E antes de ser aquilo que a gente pensa, a catequese é um curso lá da paróquia para receber primeira comunhão, né? Catequese originalmente significa o quê? Ecoar a mensagem, né? A pessoa recebe o anúncio de Jesus e ela deve ecoar esse anúncio para dentro de si e para fora de si. Então a catequese, na verdade, está ligada ao aspecto de formação do discípulo, de aprofundamento da fé, né? Por isso que a igreja hoje usa a expressão catequese para quê? Para pegar o batizado e formá-lo para aquele outro sacramento. Alguns falam de catequese para a vida, não sei o quê. O padre falava hoje há tanta deficiência na formação católica, não é? Por isso que na comunidade nós temos um trabalho muito intenso de formação de discípulos. E é aqui que a gente tem perdido algumas pessoas. Porque deixa-me desabafar uma questão com vocês. Nós vivemos dias muito graves, em que a religião tem se tornado, em muitos casos, vou usar a expressão que o padre Léo gostava de usar, e fica claro para todo mundo, tem se tornado um instrumento do encardido e não de Deus. Desculpa falar assim. Há comunidades, há obras que realizam coisas com boa intenção, mas como diz alguns, de boa intenção o inferno está cheio, né? Porque infelizmente a religião tem sido manipulada para ser um instrumento de entretenimento, para entreter as pessoas. Existe eu não vou lembrar o nome dele agora, um ex-espião russo, da época ainda da KGB, lá do governo soviético, governo comunista. E ele fugiu, né, da Rússia, da União Soviética, depois se radicou no Canadá. Existe palestra dele na internet, hoje já falecido. E ele fala, né, dizia que uma das estratégias do movimento comunista era penetrar no país, inclusive através da religião. E ele dizia o seguinte, que o comunismo usa a seguinte filosofia: não lute contra a mão que luta com você, mas use a força dela a seu favor. Isso é uma técnica de artes marciais. Eu nunca lutei artes marciais, eu sempre fui bom em ginástica olímpica. Mas a Sônia, que já foi faixa preta, hoje está tudo preto, mas ela foi faixa preta, a Sônia sabe isso aí. Nas artes marciais, qual que é a técnica? A técnica não é bater. A técnica é usar a força que vem contra você para usá-la contra quem está usando contra você. Então o cara vem dar um murro, antes de você devolver o murro, você guia a mão dele para que a força que ele pegou no murro sirva para derrubar ele mesmo. Quer entender? Isso é técnica. E os comunistas usaram essa técnica muito. Então o que fazer? Ao invés da gente lutar contra a religião, eles tentaram fazer isso. E aquilo, semente de cristão, sangue cristão, é semente de cristão. Então vamos usar a força da religião. Como? Então vamos deixar que a religião se manifeste. Vamos infiltrar na mente deles as nossas ideias e usar da força deles a nosso próprio favor. Então quando eles não usaram de mentes filosóficas da religião, daí nasceu a teologia da libertação, esse montoeiro, besteira que tem por aí, que só desviou o povo da fé. Quando não fizeram isso, fizeram o quê? Deixa esse povo na igreja dançar, cantar e esquecer os problemas deles. Entende? Porque enquanto eles fazem isso, nós vamos fazendo o petrolão, o mensalão, e os bestão ficam lá. E infelizmente a religião acabou se esvaziando do seu sentido de salvação e se tornando um instrumento ou de depravação da fé, mas é outra coisa, ou de entretenimento. E infelizmente no Brasil hoje nós temos muitos grupos que se prestam a entretenimento. Então a pessoa vem aqui para um louvor que ele fica contente, sabe? O pregador prega uma mensagem que todo mundo vai gostar.
fala coisas numa linguagem motivacional, para você sair feliz. Igrejas estão cheias, não é só igreja evangélica, não, igreja católica também. Aí quando você entra com discipulado, uma comunidade ousa fazer isso, como é o nosso caso, e você entra com formação, chama o irmão para estudar as escrituras, confrontar-se com a verdade, aí você vê gente andando para trás assim. Ah, não quero não, você fala, não, é errado, não dá não. Entende? É um caso grave, irmão, isso daqui. É um caso grave. Muita gente gosta de ir em reuniões. Muita gente gosta de fumaça, de incenso, de vela, de reza, de cânticos. Só você olhar grupos musicais da igreja, quais os que fazem mais sucesso? Os que deixam o povo acompanhado, né? As noites traiçoeiras, ai, eu choro tanto, ai. Entende? Observe as nossas músicas. A maioria das músicas que se canta por aí, elas não cantam para levar ninguém para Deus, elas cantam para levar a pessoa para a pessoa mesmo, usando Deus como um remédio e não como uma cura, né? Uma salvação. A mensagem que o padre pregou hoje aqui, não foi o que ele disse? O que acontece quando você se consagra a Nossa Senhora? A lascaiada que vem acontecer? Não é bom falar isso. Ninguém vai vir na igreja falando. Então nós estamos falando, não, você vai prosperar, você vai curar de tudo, desencapetamento total. Compareça, terça-feira. Começa, faz essa inversão. Presença do Chiquinho Meteoro. Quando ele ora, lota de gente, sai com as janelas, né? Não, presença do fulano de tal que é doutor em teologia mística em São Tomás de Aquino. Vem 4 pessoas, 5, né? Ninguém quer aprender a vida ascética, mística, dedicar-se, a presença do monge. Vai ser chato. Ai, mas vai cantar essa música para começar a missa? Coração Santo, tu reinarás. Vamos cantar aquela, fico feliz, enfim, não é? Porque nós estamos vivendo uma religião sem propósito de religião. O propósito de entretenimento. Entreter as pessoas. Fazer turismo religioso no mau sentido da palavra. Porque existe turismo religioso bom. Você ir visitar santuários. Isso é peregrinação, isso é bom. Mas isso é turismo religioso mau. Vamos lá na Canuel, lá de quinta-feira, eles levam as pessoas, cura tudo, gente. Nossa, cai todo mundo. Ai, vai vir a chinelinha de fogo, vai vir o sapato alto de fogo, vai vir não sei quem de fogo, vai todo mundo ficar de fogo, né? É reunião para ficar de fogo. E vem do bêbado, né, da reunião. A dona Luzia já está pensando na pessoa aí, ó. Eu conheço a dona Luzia. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Então trabalhar com formação não é um negócio muito fácil nos nossos dias, mas é um dos dons do ministério de Cristo. Um dos dons do ministério de Cristo. E na comunidade a gente organiza isso, portanto, vamos para o quadro. O dom do ministério é o mestre, o propósito é catequese, discipulado de formação, departamento de formação. O assessor geral de formação da comunidade hoje, que é formador geral, nós chamamos assim, é a Rose, que é cofundadora da comunidade. E a Rose, portanto, também é a responsável atualmente desse departamento em Botucatu, mas já está sendo preparada uma pessoa que deverá assumir, né? Em São Paulo é o Marcos, em Santo André é a Carol, em Campo Grande é a Gabi, e já falei, né? Todo lugar. Falei. Então, essas pessoas se dedicam a desenvolver esses ministérios catequéticos formativos. São 2 operações: discipulado básico, fundamental e avançado, é a primeira operação, cujos serviços são EFOD, que é uma sigla, Escola de Formação de Discípulos, o discipulado pessoal, aprofundamentos e cursos internos e externos.
E para as operações de formação inicial e permanente, são serviços admissional, alguns foram acolhidos hoje como neófitos, né? Encontros de formação geral. Esse encontro de formação geral é um encontro anual de todos os consagrados e depois encontros mensais desses consagrados, aulas mensais, e também o trabalho de formação pessoal, que é realizado só com os consagrados. Portanto, nesse departamento também trabalham as pessoas consagradas ao carisma da comunidade. Deu para entender? E se dedicam a isso, a organizar essas escolas, realizar não é? Na parte do discipulado básico, fundamental e avançado, ó, discipulado pessoal, isso aqui há envolvimento do povo da obra, não é? Quando realizam o discipulado pessoal nas células e também quando apoiam a organização de cursos internos, externos, mas na parte da formação inicial permanente, somente os consagrados. Ficou claro, sim ou não? Sim. Está evidente para todo mundo? Tem alguma coisa que alguém precisa perguntar e dizer, cara, não entendi nada até agora. Está claro, irmãos? Diga. A composição de lideranças dos departamentos, o senhor disse que são os consagrados. O único que o senhor disse que pode ser composto por membros da obra é o de missão. É isso mesmo? Os demais departamentos, somente consagrados podem liderar. Não, é o seguinte, eu disse o seguinte: os departamentos são liderados por pessoas consagradas e os serviços que correspondem às operações desses departamentos, alguns são só consagrados, outro há um misto entre consagrados e povo da obra, e alguns têm até uma prevalência, vamos dizer, de gente da obra, que é o caso das pastorais, dos vários ministérios, porque são serviços de apoio. Os serviços mais centrais, mais vamos dizer assim, centrais mesmo, né? De base de funcionamento da comunidade, é de responsabilidade dos consagrados. Por quê? Porque eles são mais santos que os outros? Não, porque eles se consagraram para isso, não é? Eles se consagraram para isso. É como na Santa Missa, todos nós tomamos parte, mas quem oficializa a missa é o padre. Porque ele é mais santo que nós? Não, porque ele foi consagrado para isso, não é? A gente não pode fazer a missa, o padre pode, mas todos nós estamos na Santa Missa e dela colhemos frutos. E tem gente que colhe mais fruto que o próprio padre. Tem padre que reza a missa a vida inteira e vai para o inferno. E tem fiel que foi a missa desse meu padre e foi para o céu, porque usou o dom, usou a graça. Está claro, gente? Sim? Sim. Então, como vamos viver, né, essa vida de ministério na comunidade? Daí a necessidade de hoje estarmos fazendo esse curso. A partir daqui eu vou pedir que os coordenadores de presença aqui de missão, junto com o coordenador de ministérios, faça um levantamento entre o povo da obra. Fique sabendo quem tem esse dom, quem tem aquela inclinação, quem gostaria disso, quem gostaria de se envolver naquilo. E a partir daí, isto, né, gere equipes que funcionem concretamente. Funcione. Por exemplo, um serviço de acolhida. Vou pegar um exemplo aqui só para concluir. Vamos fazer um bom serviço de acolhida? Nós vamos ter Santa Missa. Bom, então eu tenho uma equipe lá no portão acolhendo, orientando a parada de carro, a entrada, tal, circulando pelo ambiente que é grande para ver se não tem ninguém, né, perdido no meio do mato, crianças, todo, né? Aí eu tenho outros que estão aqui próximos da porta, que dão as boas-vindas, entregam ali um envelope, né, entregam um comunicado na entrada ou na saída, fazem um serviço de orientar as pessoas que se acomodem bem nas cadeiras, não é? Se chega alguém precisando de algum apoio. E isso é um bom serviço de acolhida, de acolhimento. Ficam ali atentos durante todo o que está ocorrendo. Aquelas pessoas estão ali atentos, viu que alguém precisou de algo, viu que alguém se levantou, observam onde foi aquela pessoa, né? Mas a pessoa está passando mal, precisa de um socorro. E isso faz parte. Mas isso não acontece do nada, da boa vontade de alguém. É preciso organizar para que isso aconteça. Se tem serviços em torno do altar, né? Serviço para o culto, no caso, sejam os acólitos, né? Cerimoniário, coroinhas, o ministro extraordinário que auxilia na hora de trazer a Santa Eucaristia, ou até mesmo da distribuição da Sagrada Comunhão. Você tem um serviço de músicos para o louvor, que devem ser
preparado suficientemente para saber distinguir entre o louvor de uma assembleia de oração e o louvor e a música sacra de uma assembleia eucarística, que é a Santa Missa. Então a comunidade precisa dessa organização, pessoas que queiram se dedicar ao serviço, por exemplo, para acolher casais, para promover um encontro para casais, uma reunião periódica para orientar esses casais, para trazer pessoas que têm palestras específicas para casais, cursos. Outros irmãos que têm um dom para pregar o Evangelho, esses dons aparecem, são usados no grupo de oração. Outros que têm um dom para poder sentar, aconselhar pessoas, orar por cura, orar por libertação, sabe? Então, irmãos, há muita coisa que ser feita. Agora, todos nós precisamos nos envolver de uma maneira ordenada para que a obra realize tudo o que Deus quer que ela realize. Serviço de caridade, aqui em Santo André realiza aí a ação do bem, não é? Um serviço que tem o quê? De 2 meses? Como que está sendo? Esse ano teve duas edições. 2 vezes nesse ano 2018? Sim. Então. Teve mais, não teve? Foi bimestral. Bimestral. Agora vai ter as modificações. Tá, então foi a cada 2 meses, não é? Eu falei de ministério, mas eu pulei um sim, foi o Michael, né, responsável de ministérios aqui de Santo André. Aquela hora eu falei todo mundo, vocês não falou, falei nada. O Michael ficou faltando. Nem ele percebeu que ele faltou. Estava dormindo, né? Então, essa organização, por exemplo, serviço de caridade, como é o caso da ação do bem, mas poderia ter um serviço de caridade assim semanal. Por exemplo, uma atividade externa de promover a construção de refeição e ir para a rua socorrer pessoas, ou a montagem de cestas e socorrer famílias, ou então estar aqui promovendo um dia na semana que pessoas vêm para serem socorridas. Olha, é tanto que se fazer, mas é preciso um povo que esteja compreendendo e dócil para que se realize. Se nós ficarmos olhando só a célula, a reunião da célula, a ponto da gente não querer nem sequer vir numa assembleia, aí realmente eu vejo por esse Betel, nós falávamos aqui, pelo que me informaram, né? E eu notei que as fotos só mostraram do altar, né? Eu acho que está indo pouca gente. Onde que está o povo? Das células, né? Por que não vieram às santas missas? Às vezes essa falta, sabe, de organização nossa mesmo, daqueles que lideram a célula, de perceber a abrangência das coisas. Parece que a responsabilidade é de alguém. Então eu percebo que há uma necessidade iminente de organização para a coisa funcionar. Não é que nós não tenhamos dons, não é que não haja ministérios, não é que não existam necessidades. É que infelizmente tem faltado a devida organização. E eu acho que essa organização precisava começar a partir desta formação. Então tá aí, está posta, está esclarecida, acho que dessa vez registrada, para a gente transformar isso em material escrito e funcionar daqui para frente.